Como assistir Oppenheimer sem sair boiando? Fala aí galera, beleza? Semana passada me arrisquei a fazer a resenha do filme da Barbie, teve bastante engajamento, bastante gente visualizando. Então eu vou me arriscar hoje a falar um pouco do famoso filme que está bombando nos cinemas, o Oppenheimer. É um filme histórico, tem a ver com a época da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, a bomba atômica. Então é um filme que você, para poder entender o básico do básico, não sair completamente perdido, precisa conhecer pelo menos um nível básico, intermediário de história para poder aproveitar ao máximo. Então esse vídeo é para quem está pensando em ver, para quem assistiu e não entendeu nada, para quem assistiu e está com dúvida, ou para quem não vai assistir nada, mas gosta de história, então vai aqui alguns comentários. A gente sabe que a física vem evoluindo ao longo dos últimos 300 anos e no século passado ela culminou na física que começou a planejar que poderia haver uma força no universo maior do que tudo que o homem já viu, que é a bomba atômica. E isso coincidiu, pessoal, essa criação, esse nascimento da bomba atômica, que mudou tudo na história humana, com um período de muitas guerras, um período em que o mundo estava dividido em 3 ideologias. Você tinha de um lado o livre mercado capitalista, democracia, liderado, claro, pelos Estados Unidos, Inglaterra e outros. Você tinha o comunismo, que era protagonizado, claro, na União Soviética, e no meio do caminho você tinha a Alemanha nazista, que era o terceiro caminho, o fascismo. E essa guerra ideológica entre os 3 é o pano de fundo desse filme. Nesse momento que começa o filme, você tem uma Alemanha que tem muitos físicos. A área de física, a área de tecnologia nesse assunto estava muito mais avançado na Alemanha. E os cientistas começam a perceber que poderia haver uma bomba atômica, uma bomba que faria o país que possuía essa bomba controlar todos os outros, porque não tem como se defender de uma bomba atômica. Então esse é o início do filme, em que um cientista americano, um gênio realmente fora da curva, que é o Robert Oppenheimer, é um físico teórico muito renomado que começa a visualizar que poderia ter a bomba atômica e que na Alemanha estão os físicos mais avançados. Em algum momento, outros físicos, por exemplo, o famoso Albert Einstein, mandam uma carta para o presidente dos Estados Unidos alertando que a física estava muito avançada, que poderia se criar uma bomba atômica e quem tiver ia dominar o mundo. Então a ideia dos nazistas eventualmente fazerem a bomba atômica primeiro era uma ideia que apavorava os Estados Unidos com muita razão. E assim é que os Estados Unidos começam a se mexer para fazer um projeto e tentar chegar na bomba atômica antes da Alemanha nazista, o tal do projeto Manhattan, o famoso Manhattan Project, que é feito no deserto dos Estados Unidos, com muito segredo em volta desse projeto, e fazer realmente uma corrida para ultrapassar os alemães e chegar na bomba atômica primeiro. Então todos esses bastidores são mostrados com muita maestria no filme. Agora, como eu mencionei, existia não 2, existia 3 ideologias competindo pelo mundo: o capitalismo, o nazismo e o comunismo. E o comunismo tinha muitas raízes nos Estados Unidos, tinha muita influência, especialmente entre intelectuais, entre cientistas. E o filme, claro, como o nome diz, gira em torno do famoso físico Robert Oppenheimer, um físico de origem judaica, cuja família veio da Europa e que tinha muitos amigos e muitas influências simpáticas ao comunismo. Então o filme inteiro gira em torno da trama, que eu não vou dar spoiler aqui, mas de gente que era a favor do Oppenheimer, gente que era contra o Oppenheimer, gente que queria derrubar o cara e começava a fazer acusações se ele teria ligações com o comunismo e se ele teria vazado alguns segredos dos Estados Unidos para a União Soviética. O fato é que Oppenheimer acaba sendo convidado para ser o diretor do projeto Manhattan e ele começa a juntar os melhores físicos dos Estados Unidos, inclusive muitos físicos que fugiram da Europa nazista, físicos judeus que foram espantados, expulsos ou que fugiram porque estavam sendo perseguidos, que compuseram esse time que fez com que os Estados Unidos arrancasse na frente da Alemanha e chegasse, claro, como todo mundo sabe, chegou na bomba atômica primeiro. Então você tem basicamente 2 narrativas atravessando o filme. Você tem, por um lado, a narrativa histórica, que é essa corrida pela bomba, a guerra, o momento que ela estoura, a guerra contra a Alemanha nazista, e depois, no meados de 45, a Alemanha se rende
E aí, quando eles estão quase com a bomba, faltando 2 meses, se não me engano, a Alemanha se rende em maio de 45, 2 meses depois, em julho de 45, você já tem a explosão da primeira bomba teste no deserto americano, porém, a guerra continuava contra o Japão. Apesar da Alemanha ter se rendido, os Estados Unidos continuam lutando contra o Japão, e aí tem todo esse pano de fundo histórico. E ao mesmo tempo tem toda uma narrativa que temporalmente ela é mais complexa de entender, porque estão muitos nomes, muitos depoimentos, em que o momento histórico que é apresentado vai e vem, ele vai para o futuro, volta para o passado, vai para o futuro, volta para o passado, que é todo o processo de investigação se o Oppenheimer ele vazou informações ou não para a Rússia. E por que todo esse alvoroço, pessoal? Porque os Estados Unidos, quando fizeram a bomba atômica, eles ficaram muito confiantes, muito seguros de que ninguém mais ia ter bomba atômica por muitos e muitos e muitos anos. Porém, isso não é o que aconteceu. Tem um trecho lá do filme que eles falam que quando estava prestes a estourar a bomba, eles iam mandar uma notícia para Potsdam. Aí ele fala, pô, vamos falar para Potsdam, vou informar Potsdam. E quem não tiver o conhecimento histórico, às vezes não vai saber, pô, o que é esse negócio de Potsdam? Potsdam foi a última grande conferência entre os líderes aliados que estavam lutando contra a Alemanha. Você está falando aqui do líder americano Harry Truman, o Roosevelt já tinha morrido, o Winston Churchill da Inglaterra e Joseph Stalin da União Soviética. Os três se reuniram 1 dia, 2 dias depois de estourar o tal do teste atômico. Então, nesse momento que o Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, ele informa o líder da União Soviética, Stalin, e ele fala, olha Stalin, nós temos aqui uma arma nova de alta destruição. Porque ele queria não pegar os russos, seus aliados contra a Alemanha, não queria pegar os russos de surpresa. E o Stalin fala, tomara que vocês usem lá contra o Japão essa arma. E assim os Estados Unidos fazem. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos jogam a bomba de Hiroshima e depois a bomba de Nagasaki contra o Japão. Todo esse pano de fundo vai vir junto com essa investigação sobre o Oppenheimer, porque poucos anos depois, para a surpresa dos Estados Unidos, a União Soviética faz o seu próprio teste nuclear. Então o que todo mundo achava que não ia acontecer, todo mundo achava que os Estados Unidos ia ser o único com bomba atômica. Para surpresa deles, rapidamente a União Soviética também consegue fazer a sua bomba, explodir uma bomba atômica em teste. Então fica toda essa investigação, que eu não vou dar spoiler aqui, se teve espionagem ou não, se teve vazamento de informação ou não, quem vazou, se o Oppenheimer ele tinha alguma responsabilidade ou não. Então essas duas narrativas andam em paralelo. E por fim, pessoal, tem um tema super interessante que é a moralidade da bomba. Porque, à primeira vista, muita gente pode ter escutado na escola que, puxa, era a bomba atômica e jogaram no Japão e foi uma coisa horrorosa. Só que a história ela é um pouco mais complexa do que isso. A gente tem que entender as nuances, a dificuldade de tomar decisões naquela época, como é que cada líder estava vendo a questão. Então vamos lembrar aqui, pessoal, que os Estados Unidos foram atacados na Segunda Guerra Mundial. O Japão fez um ataque surpresa contra os Estados Unidos. Eles entraram na guerra contra sua vontade, forçados aí por ter sido atacados de surpresa. E quando a Alemanha se rende e os Estados Unidos estão lutando só contra o Japão, no ano de 45, os japoneses não dão nenhum sinal de se render, nenhum. Inclusive, os americanos, para poder conquistar pequenas ilhas minúsculas nos arredores do Japão, quem fizer uma pesquisa sobre isso vai ver a Batalha de Iwo Jima, por exemplo, a Batalha de Okinawa, Guadalcanal e tantas outras batalhas, os americanos perderam milhares de soldados e os japoneses centenas de milhares, defendendo ilhas minúsculas, que nem era ainda o Japão propriamente dito. Existia um consenso entre as forças armadas americanas de que para os Estados Unidos poder vencer o Japão e eles se renderem e acabar a guerra, seria necessário pelo menos 1 milhão de soldados americanos morrendo, invadindo o Japão, conquistando cada pedaço do país, cada cidade, combates nas ruas, emboscadas e, claro, muitos milhões de japoneses iriam morrer nessa guerra ainda. Então, o Truman tinha na mão uma decisão difícil: jogo uma bomba atômica ou não? Se eu não jogar, eu vou ter uma guerra por meses e talvez anos a mais, com milhões de mortos nessa guerra, ou jogo a bomba com todo o horror que com certeza ela vai causar, e certamente é uma arma horrorosa, uma arma terrível, porém eu consigo provavelmente encerrar a guerra agora.
E Truman faz uma decisão que eu acho que todo mundo, se fizer uma reflexão, vai acabar entendendo que era o que podia ser feito no momento. Ele fala, cara, se nós temos essa arma, vamos usar, vamos tentar encerrar a guerra logo, parar com as mortes de ambos os lados, e ele decide usar a bomba atômica e ela acaba tendo seu efeito. Ela funciona tecnicamente conforme foi previsto, ela causa uma devastação enorme, instantânea, e 2 dias depois o Japão se rende e finalmente encerra a guerra mais sangrenta da história humana, que foi a Segunda Guerra Mundial. Cada um faz o seu julgamento aí sobre qual é a moralidade da bomba atômica, sim ou não, porém é um fato inegável que se não houvesse a bomba atômica, na Segunda Guerra Mundial, não tem a menor dúvida sobre isso, teria morrido muito mais gente do que aconteceu. E só para dar uma pequena pincelada no que nós estamos falando, que às vezes a pessoa não tem noção do impacto de uma bomba atômica. Se você pegar alguns quilos de explosivo, você consegue derrubar um prédio. Se você pegar 1000 quilos, ou seja, 1 tonelada de explosivos, é muito maior o impacto. A primeira bomba atômica que foi feita, ela tinha o mesmo efeito de dezenas de milhares de toneladas. É como se fosse 30, 40 mil toneladas de explosivo num lugar só. E depois disso ainda veio a bomba de hidrogênio, que essa felizmente nunca foi usada, que tem milhões de toneladas de explosivo equivalente. É um negócio assim que a mente humana não consegue nem raciocinar. Felizmente, fora as 2 bombas que foram lançadas nos 2 primeiros dias da existência da bomba atômica, nunca mais a humanidade usou armas nucleares e a gente tem que todo mundo torcer e trabalhar para que nunca sejam usadas, porque elas podem representar a destruição completa da humanidade. E uma das críticas ao filme de que ele é muito longo ocorre porque depois que explodiu a bomba atômica e parece que acabou o filme, já encerrou o enredo, tem mais um período de quase 1 hora de investigações e discussões e negociações. Por que isso, pessoal? Porque isso reflete um período muito marcante da história americana, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos vencem a Alemanha nazista, a União Soviética vence a Alemanha nazista e eles dividem a Europa entre eles, começa a famosa Guerra Fria, em que essas 2 superpotências vão se enfrentar, ainda que não uma guerra quente, né, com armas, com bombas, felizmente, mas indiretamente através de aliados e dividindo o mundo entre eles. Então, esse período de pavor de lado a lado, do medo anticomunista nos Estados Unidos, das pessoas meio histéricas achando que tem uma conspiração comunista por trás de cada coisa, o fato dos comunistas terem sim conseguido a bomba antes dos Estados Unidos imaginarem que eles iam conseguir. Então começa um período de muita desconfiança, e quem lembra das aulas de história do famoso senador McCarthy, americano, o macartismo, que era aquele período realmente de todo mundo desconfiado, que pode ser que seu vizinho é um inimigo comunista, um espião escondido. Então esse período acabou respingando no Robert Oppenheimer, que também sofreu investigações por parte de pessoas que achavam que ele estava ligado ao comunismo e também simplesmente inimigos políticos que queriam derrubá-lo porque não concordavam com as posições dele. Depois da guerra, ele passa a ser um opositor da bomba atômica, apesar dele ter sido o pai da bomba, liderado o Projeto Manhattan. Depois ele começa a advogar para a redução das armas, para o controle maior internacional, e isso acaba incomodando alguns interesses lá nos Estados Unidos. Então todo esse pano de fundo é apresentado no filme. Então essa é basicamente a história de Oppenheimer, um grande filme com grandes atores sobre um período muito importante da história, com grandes dilemas, sem respostas claras, num dos períodos mais turbulentos da história humana. E se você gostou desse vídeo, considere ir lá para o cinema assistir o Oppenheimer.